Nosso convidado de hoje é o senador por Mato Grosso do Sul. Estou falando do senador Delcídio Gomes do Amaral, ele que ficou 87 dias preso sob suspeita de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Agora em liberdade vai lutar para provar que não quebrou o decoro parlamentar. Ele está em Brasília, não é? E nós vamos conversar com ele nesta manhã. Senador Delcídio, obrigado por estar aqui no programa Tribuna Livre, falando para a população sul-mato-grossense que o elegeu e que espera, não é, uma explicação sobre todos os fatos que está sendo acusado. Bom dia, senador. Muito bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, Raul, toda a equipe, e bom dia a toda a população de Mato Grosso do Sul. Bem, senador, 87 dias, não é? E o senhor agora, já em liberdade, tentando convencer e trabalhar falando a respeito do Conselho de Ética, também tentando aí conversar com todos os partidos. Senador, esses 87 dias aí, como é que foram para o senhor? O que aconteceu com a sua família nesses 87 dias? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, né, dessa situação particular. Bom, Marquinhos, uma experiência como essa é uma experiência, além de inesquecível, uma experiência muito dura, né? Foram 87 dias, como você bem disse, mas minha família atuou de uma maneira muito... A família foi absolutamente sensacional ao longo desses dias todos, né? Não só na solidariedade, mas, enfim, tocando dia a dia nosso, apesar das dificuldades, e ficaram comigo como sempre estiveram, como sempre estiveram comigo ao longo aí da nossa vida. Mas foi efetivamente um período difícil para todos nós, não só para mim, né, mas também para minha família. Minha mãe teve que se deslocar, ficou esse tempo todo em Brasília, minha mulher, minhas filhas iam e voltavam, meu próprio irmão também. Então, esses dias todos aí mudaram bastante a rotina da minha família, mas serviu para nos unir ainda mais. Nós que somos uma família muito unida, nós nos unimos muito mais, até em função do momento. Devo muito a eles e devo muito a Deus aí, a força com que enfrentei esses 87 dias e aos amigos que não faltaram também. Agora, senador Delcídio, se falou muito que o senhor é compadre do Nestor Cerveró. Isso procede? Isso é conversa fiada. Eu conheço o Nestor há muito tempo. Ele trabalhou comigo quando eu fui diretor da Petrobras. Mas aí, quando acontece um fato desse, a turma viaja na maionese, né? Então falam verdadeiras barbaridades, falam uma opção de coisas que não tem sentido nenhum. Nem adianta desmentir, porque você tem que esperar a poeira sentar para depois recolocar a verdade e explicar os fatos como eles efetivamente o são, né? Mas quando você enfrenta uma situação dessa, não adianta nem você gastar muito tempo explicando coisas que além de inverossímeis, além de não serem verdadeiras, são frutos daquele momento que qualquer pessoa vive, principalmente numa situação como essa. Senador, bom dia. Bom dia, entre essas coisas que foram ditas, uma das mais recentes é a história do e-mail, né, que o Cerveró Filho teria endereçado ao senador, pedindo ajuda. Procede essa informação, senador? Procede, sim. Depois a turma diz que fui eu que procurei. Eles mandaram e-mail, me procuraram seguidas vezes, e eu conheço a família, Sérgio. Eu vi esse menino pequeno, desde a época que o Nestor trabalhava comigo. Então, eu procurei, né, em função até do chamado deles, ajudar. Mas ajudar dentro de condições absolutamente normais, que qualquer amigo, principalmente amigo de família, faria. Isso
é do jogo, é do dia a dia, e não sou só eu. Muitas pessoas, muitos políticos acorreram a essas famílias que sofreram ou têm sofrido em função dessa investigação da Lava Jato. Agora, daí você dizer que, não, que está intervindo, tanto é que a história era sempre que eu estava dando dinheiro. Pode pegar o texto todo da conversa, a gravação, que é ilegal, diga de passagem, é importante registrar isso, porque para ser gravado era necessária a autorização do STF, que não houve, portanto a gravação é ilegal. E o pior, hoje, por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa e para me proteger gravar, judicialmente vale. Agora, você gravar uma conversa de terceiros, como a minha conversa com o Edson, que era o advogado do Nestor, é absolutamente ilegal e o STF tem inclusive jurisprudência sobre isso. Então, na verdade, eu fui procurado e tentei ajudar dentro daquilo que institucionalmente é possível você ajudar como amigo alguém. E separando muito bem o momento que eu procurei ajudar uma família que eu já conhecia há muito tempo e conhecia o sofrimento, né, do meu mandato parlamentar, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas senador, nessa gravação que eu ouvi atentamente, havia um certo condicionamento de que o senhor ajudaria, mas em troca o Nestor Estevero não o denunciaria em caso, não o citaria, né, em caso de depoimento na delação premiada. A gente sabe, pelo menos nas explicações que o senhor deu até agora, e o que tem sido investigado, que o seu nome não consta das investigações da Operação Lava Jato. Pelo menos até agora, houve até uma indicação do Ministério Público que seu nome não fosse investigado. Por que esse condicionamento, senador? Sérgio, primeiro, se você olhar toda a gravação, tirando aquela conversa da fuga, que foi, na verdade, um xiste, aquilo foi eu mesmo me desculpei, perante os meus colegas e me desculpei também perante ao STF, né, e as menções aos ministros, né, se você olhar a conversa, em nenhum momento eu faço esse pedido. Aliás, muito pelo contrário, uma coisa que ninguém destacou é quando eu afirmo que quando eles tomam a decisão de partir para uma delação, eu digo assim, eu me distanciei porque eu respeito a posição de vocês. Isso está escrito, agora ninguém falou isso. Agora, na minha defesa no STF, a minha defesa no Conselho de Ética, isso é ressaltado, porque essa frase é essencial para o entendimento e mostrando que eu não tive qualquer tipo de intervenção. E mais, com tudo isso que aconteceu comigo, eu pelo menos o seguinte, eu não fui acusado em nenhum momento de roubar. Não fui acusado, como você bem disse, não fui denunciado, nada. Ele quis atrapalhar as investigações. Com toda essa motivação jurídica, e a realidade dos fatos que, inclusive, você depreende pela conversa, eu não tenho dúvida nenhuma que o bom direito está do meu lado. E eu vou provar aí que eu agi com a melhor boa-fé possível. Agora, não imaginava que numa conversa a quatro, um dos quatro, um terceiro estaria gravando esse diálogo, que não era um diálogo político ou qualquer coisa, era um diálogo onde eu fui chamado a ajudar. São coisas muito diferentes. E eu sou um senador que tem 13 anos de mandato. Eu conheço bem como é que as coisas funcionam em Brasília. Ninguém precisa me ensinar como é que a gente, num momento como esse, separa aquilo que é do mandato e aquilo que é da família. São coisas muito diferentes. Agora, senador Delcídio, o senhor se sente abandonado pelo seu partido ou pela presidenta Dilma, nesse momento? Não, eu recebi, Marquinhos, o apoio de muita gente. É aquela história, né? Porque ninguém o visita e tal. Eu recebi visita de vários parlamentares, eu recebi visita de dirigentes estatais, eu recebi visita de amigos. Naquele primeiro momento, o partido reagiu mal,
né, através do presidente Rui Falcão, mas depois as coisas se restabeleceram. Agora, claro, não é um momento simples, não é um momento fácil, né, é um momento difícil. Então, a gente compreende, né, mas ao mesmo tempo se surpreende com muitos apoios. Eu recebi cartas, livros, bíblias, de gente do Brasil inteiro. Tanto é que se você ver, quando eu fui solto na sexta-feira passada, a quantidade de livros que eu carreguei, de lembranças que me mandaram, foi assim uma coisa que eu me surpreendi, que não foi só de Mato Grosso do Sul, foi do Brasil inteiro. Agora, senador, foi veiculado na imprensa, não é? Que o senhor estava aí, em alguns órgãos da imprensa, que o senhor estava chantageando alguns políticos para tentar se manter no cargo, que teria afirmado que se fosse cassado, levaria em metade do Senado. O senhor conversou com alguns senadores sobre esse assunto? Olha, eu conversei com vários senadores semana passada, e muito pelo contrário, fui tratado de uma maneira muito respeitosa e muito atenciosa. Vocês me conhecem, né, viu? Vocês já ouviram falar alguma vez que eu chantageei alguém? Não, senhor. E ainda mais numa situação como essa, eu fazia ameaça. Muito pelo contrário, se eu tenho bom direito, eu vou me defender no Conselho de Ética. Isso aí surgiu, mas por causa de uma matéria escrita por um jornalista que tentou invadir o meu apartamento em Brasília e se deparou com minha mãe. Minha mãe tem mais de 80 anos e foi, ele inclusive a forçou a dar uma entrevista para o jornal que ele representava. Quis tirar fotografia dela. E como minha mãe, peremptoriamente, de uma forma incisiva, requeriu qualquer tipo de aproximação, e eu mesmo tomei providências junto ao jornal em função disso que aconteceu, no dia seguinte ele fez essa matéria. Vocês são jornalistas, sem fonte, sem nada. Como é que você pode tornar crível, como é que você pode acreditar num negócio que nem fonte tem, que nem origem tem, uma matéria sem pé nem cabeça e que não condiz com o tipo de comportamento que eu tenho. Aliás, e fruto desses mal entendidos, eu fiz uma carta para cada senador explicando essas questões, e eles me conhecem. Eles sabem que esse tipo de atitude, eu não, independentemente da minha situação, eu jamais adotaria um comportamento nesse nível, porque isso não constrói absolutamente nada. Eu historicamente, não só como homem, como pai, como marido, como filho e como político, eu sempre fui um cara de conciliação e de diálogo. E nunca agredi ninguém, nunca me aproveitei de momentos de fragilidade das pessoas para atacá-las. Eu sempre tive postura, eu sempre tive um comportamento de respeito a todo mundo. Senador, o senhor acredita que a sua prisão, que aconteceu, ela foi um erro? Não tem dúvida, juridicamente. Aliás, Marquinhos, se o senhor olhar, veja o que grandes juristas brasileiros escreveram sobre isso. Não só juristas, o meu caso virou um caso de estudos acadêmicos, porque é uma coisa tão fora de... É uma coisa tão inexplicável que, aliás, como diz o meu advogado, o Gilson Dipp, o meu advogado diz o seguinte, que é um ex-ministro do STJ, ele diz assim: Delcídio, eu quero te defender porque o seu caso é um caso que inovou criminalmente, inovou do ponto de vista constitucional, inovou do ponto de vista de imunidade. Só para você ter uma ideia, Marquinhos, quando eu fui preso, a denúncia era o motivo era organização criminosa. A denúncia que surgiu do Ministério Público depois não tinha organização criminosa. Se não tem organização criminosa, não tem permanência. Se não tem permanência, não tem flagrante. E se não tem flagrante, o crime não é inafiançável. Ou seja,
as bases que me levaram, não só a mim, mas o meu chefe de gabinete, o banqueiro André Esteves, e o próprio advogado do investor, o Edson, eles não têm sustentação jurídica nenhuma, até pela própria denúncia do Ministério Público. Então, por quê? Porque só pode prender um parlamentar, isso está na Constituição de 88, e eu aprendi muito direito ao longo desse tempo, né? Alguém que detém imunidade parlamentar só pode ser preso em tráfico de drogas, racismo, né? Ou seja, coisas absolutamente graves que você pode quebrar essa questão da imunidade. Por isso é que tem os tribunais superiores, por isso que existe toda uma legislação específica voltada para os detentores de mandato. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu não estou respaldado só pelos meus advogados, mas respaldado, inclusive, por vários juristas que opinaram, que escreveram, que deram entrevistas sobre o meu processo. Senador, bom, a sua defesa está pronta, agora só falta o senhor apresentar. O senhor acha que se conseguir sair dessa, né, o Senado manter o seu mandato, o senhor acha que é possível recuperar o seu prestígio político aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Isso o tempo vai dizer, Sérgio. Eu agora estou focado no Conselho de Ética, né? Isso o tempo vai dizer. Mas eu tenho uma folha de serviços prestados para o meu estado, o nosso estado. Eu sempre fui um político com um protagonismo grande aqui em Brasília. Sempre ajudei, não vi partido, não vi nada. Ajudei prefeitos, ajudei governadores. Ou seja, eu tenho um lastro de boas ações. Agora, o que vai acontecer depois, o tempo vai dizer. Eu estou agora focado no Conselho de Ética e focado no meu mandato, principalmente para viabilizar aqueles projetos que são importantes para Mato Grosso do Sul e que eu já vinha trabalhando. Agora, dizer como vai ser, isso só o tempo. Agora, a gente não pode esquecer que a política é uma arte, você sabe muito bem, é uma atividade, talvez a única atividade que você morre e ressuscita várias vezes, né? E são vários os exemplos do Brasil, vários exemplos do nosso estado também. Agora, eu tenho que focar no Conselho de Ética e tenho que focar no meu mandato agora para continuar ajudando o estado e depois, dependendo do que acontecer, o povo, que é soberano, vai fazer o juízo de valor de tudo isso. Agora, senador Delcídio, quando o senhor foi liberado, né, muito se falou com relação, olha, o senador foi liberado, conseguiu aí a sua liberdade porque fez a delação premiada. E aí, senador, o que o senhor pode falar a respeito disso? O negócio aí, outra vez, ô Marquinhos, é aquele lero. Por quê? Muita gente apostava que eu ia continuar preso, mas não havia sustentação jurídica para que eu continuasse preso. Foi isso que aconteceu. Aí começa a delação premiada, não sei o quê, papapá. Eu saí no bom direito. Se você olhar meu agravo regimental, a minha defesa, é incontestável, não havia nenhuma condição de eu permanecer preso. Agora eu tive um azar, porque como as coisas aconteceram no dia 25 de novembro, só para você ter uma ideia, dos 87 dias, 62 foram de recesso parlamentar, Natal, Ano Novo, Carnaval, ou seja, eu durante 62 dias, dos 87, eu não pude fazer nada do ponto de vista jurídico. Ou seja, meus advogados tiveram condição de atuar 25 dias dos 87, porque eu peguei recesso, peguei Natal, Ano Novo, Carnaval, e isso prejudicou muito e fez com que eu permanecesse mais tempo. Bem, quando é que o senhor retorna para o seu estado, Mato Grosso do Sul, né? Claro, vem visitar a base, conversar com os prefeitos e também aqui com os políticos do nosso estado. Já tem uma data, o senhor já sabe mais ou menos quando é que retorna aqui para o Mato Grosso do Sul, senador? Eu estou fazendo uma série de exames, Marquinhos, até depois de 87 dias, nesse estresse que a gente enfrenta, e por tudo que passei,
eu tenho uma licença agora, eu vou fazer uma série de exames. Alguns exames são invasivos, portanto, eu tenho que tomar anestesia, uma série de coisas. Mas a minha intenção aí é que, passados esses 15 dias, eu voltar para minha terra, voltar para o meu estado, voltar para Campo Grande. Mas, independentemente desse momento que eu passei, eu estou acompanhando muito de perto o que aconteceu em Mato Grosso do Sul ao longo desse período, né? E conversei nesse ínterim com prefeitos, conversei com a bancada também. Eu preciso voltar para minha terra, mas eu estou bem ciente de tudo que está acontecendo no estado. Senador, eu sei que o senhor não conta com essa hipótese de ter o seu mandato cassado, quer dizer, é uma hipótese, pelo menos para o senhor, remota. E com a cassação do seu mandato, é claro, o senhor perde o foro privilegiado, perde a imunidade parlamentar e torna-se vulnerável, né, às investigações da Operação Lava Jato. O senhor tem algum receio, né, da Operação Lava Jato? Não tenho receio nenhum pela explicação que eu já dei. Eu não fui acusado de roubar, como muitos, né? Eu fui acusado de interferir na investigação, que o bom direito vai mostrar que não aconteceu. Senador Delcídio, se fala aí que o senhor está em prisão domiciliar, não é? Que por volta das 18, 19 horas o senhor tem que retornar para sua residência, e o senhor diz aí, olha, não é prisão domiciliar. Que tipo o STF colocou aí para que o senhor possa ficar esses dias aí, já que não é a prisão domiciliar, como o senhor mesmo afirma? Marquinhos, essa é outra barbaridade. E agora que os caras estão acordando. Prisão domiciliar é para penado. Eu não fui apenado. Meu processo agora, eu vou me defender. O que houve de recomendação? O pleno exercício do mandato. Se tiver que ficar no Congresso até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, meia-noite, não tem problema. Eu só tenho que me recolher à noite, à minha casa. O que eu faço normalmente. Eu tenho uma vida normal, não durmo fora de casa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me recolher noturnamente. O que é óbvio que eu vou me recolher noturnamente, não tem dúvida nenhuma. Agora, prisão domiciliar, esses caras, é aquilo que eu falei. O que eu ouvi de barbaridade nesse período é inacreditável, porque ou é má fé, ou é um total desconhecimento de como a justiça funciona. E eu acredito na justiça, acredito no bom senso, acredito na Constituição, e isso vai ficar muito claro ao longo do tempo. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho todos os argumentos jurídicos necessários para defender essa posição. Já tem data marcada aí para discussão no Conselho de Ética sobre a sua situação, senador Delcídio? Não, o Conselho se reuniu, nós pedimos a impugnação do relator, porque ele assinou a representação contra mim, e isso dando regimento do Senado. Isso não é possível, porque alguém que assinou a representação contra mim não pode ser relator. Então, essa semana devem definir a relatoria, mas eu já apresentei minha defesa toda no Conselho de Ética, Então, aí, agora o novo relator vai analisar o meu posicionamento, vai analisar a minha defesa, né? E aí o processo corre normal, né? E eu vou ter oportunidade agora de me defender, porque desde que aconteceu tudo isso, eu não tive a possibilidade de falar com ninguém, né? Então, ficaram as versões, muitas delas equivocadas, às vezes por desconhecimento, e outras equivocadas por absoluta má-fé. Então, eu agora não. Eu tenho chance pessoalmente de me defender, e eu tenho que dar essa satisfação não só para os meus colegas de Senado, mas principalmente para a população brasileira e principalmente para a população do meu estado, onde eu sempre tive um mandato de prestação de contas, e sempre tive um mandato
popular, transparente, e eu vou continuar tendo isso e agora mais do que nunca me defendendo. Bem, senador Delcídio, o senhor se destacou como presidente da CPI dos Correios, né, se tornando popular em todo o Brasil. E aí, depois como líder do governo no Senado, depois que o senhor saiu da cadeia, claro que aí teve contato com a população, não aqui do seu estado, porque ainda não pôde vir para cá, mas aí em Brasília, o que é que o senhor sentiu particularmente, né, depois desses 87 dias, depois de todas essas denúncias contra o senhor, quando o senhor teve o primeiro contato com a população aí em Brasília? Como é que foi, senador? Olha, inicialmente eu, quando saí, eu peguei alguns dias, pelo menos para descansar um pouco, porque eu perdi muito peso. Então, eu tive que tomar alguns cuidados, né? Mas, pelo menos, os contatos que tive foram tranquilos, eu não tive, assim, nenhum tipo de dificuldade. Evidentemente que eu não vou dizer que você não corre algum risco de sofrer uma crítica, né, ou comportamento de terceiros, um comportamento assim mais agressivo. Isso aí acontece. E isso eu compreendo bem, isso é do jogo. Mas eu vou ter tempo agora de me defender e mostrar para o país o político que eu sempre fui, né? E tirar de uma vez por todas essas dúvidas com relação aos motivos que me levaram à prisão. Senador Delcídio Amaral, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, falando aí para Campo Grande e todo o estado de Mato Grosso do Sul, principalmente Jardim, Bela Vista e toda aquela região. Quero desejar uma excelente semana, né, e que faça esse check-up, já que pediu aí 15 dias para fazer todo esse check-up, que dê tudo certo. Um abraço a toda a família. Nós estamos aqui à disposição para falar a respeito do que vem acontecendo em Brasília, no Senado Federal, e claro, aí também no Conselho de Ética. Muito obrigado pela participação, senador. Muito obrigado, Marquinhos, Sérgio, Raul, toda a equipe. Um grande abraço no Cacá aí. Muito obrigado aí pela atenção e pelo carinho. Grande abraço, sucesso sempre, uma boa semana, que Deus abençoe e ilumine todos nós.